Muito bem, começa agora mais um Vida e Saúde. Que bom que você está aqui comigo, que bom que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre como viver melhor, como viver de acordo com o que o Criador planejou pra gente. E fazendo isso, você sabe, você vai ser muito mais feliz. No programa de hoje, a gente continua falando um pouquinho sobre os 8 remédios naturais na Bíblia. Daqui a pouquinho, Michelson Borges vai nos ajudar a esclarecer um pouquinho mais desse assunto. Tem ainda academia só para mulheres. Como é que será que funcionam essas academias, hein? E o projeto Vida no Campo. O que dá para fazer, quais são os benefícios, como você pode se beneficiar desse estilo de vida no campo. Isso é Vida e Saúde, está só começando, interaja com a gente, você pode acessar novotempo.com/Vida e Saúde, nosso blog, para ter acesso a todos os programas que nós já passamos aqui na TV Novo Tempo, ou você pode também acessar o Facebook, facebook.com/Vida e Saúde, e lá você pode interagir com a gente deixando a sua impressão sobre o programa, deixando lá o que você gostaria de assistir aqui, que tipo de assunto tem aí atrapalhado a sua vida e também compartilhar suas vitórias, como você tem feito para fazer esses 8 remédios tão divulgados aqui no Vida e Saúde, torná-los práticos na sua vida. O que você tem feito? O que tem dado resultado? Você perdeu peso? Você está dormindo melhor? Você está se alimentando mais adequadamente? Está escolhendo melhores alimentos? Conta pra gente, porque a gente também quer compartilhar da sua alegria e quando a gente compartilha essas coisas boas, essas vitórias alcançadas, a gente ganha novo fôlego para alcançar as próximas etapas. Está ventando aqui na Clínica Adventista Vida Natural, esse lugar onde a gente realiza o programa Vida e Saúde. Se você quiser conhecer um pouquinho mais aqui do espaço, você pode acessar vidanatural.org.br e conhecer a Clínica Adventista Vida Natural, que fica aqui em São Roque, pertinho de São Paulo. Se quiser dar um pulo aqui, você é bem-vindo também, tá bom? Agora nós vamos conversar com o Michelson Borges, ele é jornalista, amigo do Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bem. É bom você ser amigo, viu, Michelson? Porque a gente compartilha um nome em comum. Michelson também é editor-chefe da revista Vida e Saúde. Vou mostrar aqui de novo, olha, essa revista linda que foi reformulada recentemente. Ontem a gente conversou um pouquinho sobre isso. E como que, além da mudança estética que a gente consegue ver logo de cara, o que mais que mudou aqui dentro, Michelson? Bom, a gente manteve o que era bom, né? Sempre são reportagens, artigos bem fundamentados, em pesquisas científicas, com especialistas renomados, né? Assim, com formação acadêmica sólida, isso a gente manteve. Tá. Agora, uma reclamação dos leitores era de que os artigos estavam um pouco extensos, né? Até porque a gente quer explorar o assunto assim em profundidade, né? Mas a gente entende que hoje em dia também com a correria do dia a dia aí, nem sempre há um tempo suficiente para a pessoa ler os temas assim como poderia. Então a gente enxugou as matérias, deixamos assim um pouco mais ao ponto e com isso podemos abrir espaço para novas sessões. Por exemplo, criamos uma sessão intitulada Beleza Saudável. Quem escreve é a jornalista Fabiana Bertotti, mora em Londres hoje, temos então uma correspondente. Beijo, né? Ela é famosa então, também. Ela assumiu essa coluna, assim, está bem animada com o que tem escrito ali e com os resultados. A outra também é figura conhecida aqui, a doutora Rosana Alves, ela é doutora em neurociências, né? E ela assumiu a seção Sexualidade. Também tem feito um bom trabalho e as pessoas estão gostando. E criamos uma seção Corpo Humano. Afinal de contas, para eu ter saúde, eu tenho que conhecer o mecanismo, né, que eu devo cuidar, o meu corpo. E essa seção tem esse objetivo. Sem contar que a gente também mostra ali um pouquinho do design inteligente. Onde está ali no corpo humano, realmente, onde estão as evidências, né, de que há ali um projeto intencional, um design inteligente realmente, e aí um incentivo para que você possa cuidar também mais do seu corpo, conhecendo o funcionamento dos órgãos, dos sistemas e assim por diante. Michel, existe um endereço eletrônico que eu posso acessar a revista Vida e Saúde? Nós, por enquanto, estamos presentes nas redes sociais, né? Estamos reelaborando o nosso site. Legal. Que vai ser vidasaude.com.br, mas você encontra lá no Facebook, no Twitter, Vida e Saúde CPB. Que é a editora que produz a revista, e a revista pode ser assinada no site cpb.com.br. Ótimo, eu ia perguntar isso aí, ele já adiantou, beleza. Michelson também é escritor. Olha, a gente tem aqui o Porque Creio, um dos seus livros. Foi o primeiro que você escreveu, Michelson? O primeiro foi a História da Vida. A História da Vida. Só que ele foi reformulado 10 anos depois, essa edição agora ampliada. Eu lembro dele pequenininho, Exato. Ele tá assim, bonito, lindo. Nos bastidores da mídia, como os meios de comunicação afetam a nossa mente e Por que Creio. Essa daqui é a sua paixão. Entrevistas com pesquisadores criacionistas, são 12 pesquisadores. E além de outras participações, Michelson está sempre escrevendo, está sempre palestrando, está sempre
procurando aumentar o conhecimento, ampliar o conhecimento. E o que eu acho legal, Michelson, quero até parabenizar o seu trabalho, é que você não fica só para você, você amplia, você divulga, você ajuda a gente também a crescer no conhecimento. E quero agradecer, que Deus continue te abençoando e te usando, viu? Amém, obrigado. Michelson, ontem você começou aqui o nosso assunto dos 8 remédios naturais na Bíblia, falando um pouquinho sobre a água e a luz solar, que são fundamentais para a gente ter saúde. Quais são os próximos remédios que a gente vê na Bíblia? Só para lembrar que a gente também tem chamado de 8 dicas do fabricante, né? Tá. Porque... Acho que eu vou adotar esse nome, viu, Michel? São 8 dicas do fabricante. Porque eu entendo realmente que a Bíblia é o manual da vida, né? E ela já está sendo testada, não que precisasse, né? Mas está sendo testada há mais de 6.000 anos e dá certo. Os hebreus, quando saíram do Egito, passaram a viver mais, melhor, lá no deserto, né? Quando usavam os remédios que Deus estabeleceu, a medicina preventiva de Deus, né? E as pessoas que aplicam isso também hoje, no século XXI, vivem bem, mais e melhor, né? Então vale a pena. Os dois, o seguinte remédio, né, que nós falamos ontem sobre a água e sobre a luz, ele está aqui nos versos 7 e 8 do capítulo 1 de Gênesis. Diz assim: fez, pois, Deus o firmamento, ou a atmosfera, né, e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sob o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus, houve tarde de manhã o segundo dia. O que me chama a atenção, Teru, na questão no aspecto do design inteligente, é o fato de que a nossa atmosfera tem os gases na proporção ideal para a gente respirar. Se houvesse mais gás carbônico, por exemplo, do que há, é só um traço, né, na atmosfera, mas se houvesse mais, nós teríamos um efeito estufa insuportável, um aquecimento global em larga proporção, né, em larga escala. Mas se houvesse menos, o ciclo do carbono não aconteceria. As plantas morreriam, e nós também. Oxigênio, por exemplo, outro gás, né, essencial. Se houvesse mais do que há, os incêndios seriam inapagáveis, haveria muita combustão. Menos, poderíamos sufocar. Então parece não, tenho certeza, né, que uma coisa foi criada para outra, né? Nós fomos criados para respirar essa atmosfera. E o equilíbrio é tão perfeito que se aumentasse um zero, colocasse uma vírgula, a coisa toda estaria perdida. Então assim, realmente revela uma intencionalidade. E para a gente funcionar bem, temos que usar bem esse recurso, né? Então o que podemos dizer com respeito a esse remédio? Simples, né? Respire mais profundamente, procure aprender um pouco mais sobre a respiração diafragmática, né? Inflando bem os pulmões, porque a gente está mal acostumado a respirar só com a parte superior dos pulmões, né? E muitos alvéolos acabam ficando quase que inutilizados, né? Ou ociosos. Então essa respiração mais profunda, né? É bom que o nosso telespectador pesquise um pouco sobre isso. Exercícios aeróbicos são importantes, né? A casa bem arejada, né? Procurar deixar os cômodos abertos para que, assim como aqui no estúdio, possamos ter esse ar vital, circulando, fluindo, né? Agora, é um remédio importante. Michelson, a respiração ela é tão importante que ela ajuda a acalmar a ansiedade. A gente está vivendo no século da ansiedade. Você sabe que eu, às vezes, quando eu não estou aqui gravando Vida e Saúde, eu estou lá na Carambola. E eu tenho muitos clientes que chegam e falam: o que eu preciso, o que você tem para vender para me ajudar a acalmar a ansiedade, vontade de comer toda hora? E as pessoas ficam admiradas de pensar que às vezes uma simples respiração, uma técnica de respiração pode ajudá-las a acalmarem. Sim. Por que se fala tanto em meditação, né? Outras correntes filosóficas até adotam isso, porque funciona, né? Não necessariamente a meditação transcendental ou coisa parecida, né? Mas assim, a meditação que envolve a respiração profunda. Oxigenando o cérebro. Eu chego a dizer assim, né, que há muitos modismos, né? A gente até falou no primeiro programa, né, que a Vida e Saúde, por ter uma linha editorial milenar, evita modismos, que alguns vêm e vão, né? Quando falarmos sobre alimentação, vamos perceber alguns desses, né? Então, por exemplo, aí fala-se muito em água magnetizada ou coisa parecida. Não vou entrar nesse mérito agora. Mas o que acontece é que as pessoas, quando adotam certos modismos, passam a beber mais água. E é lógico, vão colher o benefício. Os benefícios estarão Meditação, lá. elas passam a respirar mais corretamente, vão colher o benefício. Então, por que não seguir a orientação simples que está na Bíblia, que diz: use o ar, né, com sabedoria para você colher esse benefício? A postura, por exemplo, também é importante. Muita gente trabalha ou está na escola assim, com o corpo mais arqueado, né? Então o pulmão, os diafragmas não funcionam tão bem. Postura ereta, né? Expandindo os pulmões. Exatamente. Então, quer dizer, você aproveita bem esse remédio que está aí. É outro dos 8 que são democráticos. Ele está disponível a todas as pessoas e pode ser aproveitado de forma gratuita. Graças a Deus. Agora, Michelson, tem um outro remédio que você vai mostrar aí agora que são eu acho 8, né? muito importante. Esse está no verso 15 do mesmo, no verso 29 do capítulo 1, né?
é o quarto remédio aqui da nossa sequência, ou dica do fabricante. Eu leio assim: disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície da terra. Todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para o mantimento, ou para o alimento. É a dica da alimentação saudável, né? O Criador, claro que antes do pecado não havia morte, então não havia alimentação de origem carne, né? Porque para você ter alimento carne, obviamente você tem que matar um bicho, né? Um animal, um ser vivo. Não fazia parte dessa dieta não fazia. Original. Originalmente não. Isso é pós-história do pecado, que é uma história triste, e está também no capítulo 2 relatado aí, 2 e 3. Então, originalmente, Deus estabeleceu para nós uma dieta natural, consistente de vegetais, frutos e sementes. Funciona isso? Mas claro que funciona, né? E há pesquisas que comprovam isso. Por exemplo, Loma Linda, a Universidade de Loma Linda, na Califórnia, tem estudado já os vegetarianos ao longo de 30 anos, né? E eles perceberam já que a vantagem é muito evidente, né? Vive-se 10 anos a mais até do que os californianos comuns ali, vive-se bem, né? 10 anos a mais, não é vive aqueles 10 anos arrastados, vive bem. Loma Linda lá, a gente viu essa reportagem na National Geographic, por exemplo, né? Uma senhora com 100 e poucos anos renovando a carta de motorista, né? Isso a gente fez uma série aqui no Vida e Saúde chamada Blue Zone. Agora é o seguinte, parece que tá lá longe, né? É americano, eles têm mais facilidade. No Brasil, a gente consegue ver isso aqui, também? Viu? Tem novidade aqui, Teru. Há um projeto aí chamado Estudo Advento, você já entrevistou o Dr. Everton aqui no programa, né? E eu tive acesso a alguns dados preliminares, a gente não pode abrir muito porque eles estão esperando terminar. Mas dos 1.500 que estão sendo entrevistados, 1.000 já estiveram lá no consultório da USP, no Hospital Universitário. E olha, Teru, é algo animador. Mesmo entre aqueles que não colocam assim tão em prática, né, as dicas com respeito ao vegetarianismo, da orientação, né, do fabricante. Mesmo os adventistas onívoros, que seguem boa parte desses 8 remédios, estão colhendo benefícios reais na vida deles. Então aguarde, né? Tanto a revista Vida e Saúde quanto o programa Vida e Saúde vão divulgar com mais assim, detalhamento o resultado dessa pesquisa. Só um detalhe, Teru, quando a gente fala em alimentação, podemos pensar assim nas distorções que houve ao longo da história. Por exemplo, os refinados, né? Deus deixou os integrais para a gente, fazem bem, eles têm benefícios reais. Mas o ser humano, buscando essas modas, né, ou querendo melhorar o que era perfeito, acabou estragando, por exemplo, com respeito aos refinados. Na Segunda Guerra Mundial, na Singapura, isso está registrado no livro Sugar Blues, é um documentário bem interessante, como houve dificuldade para prover arroz polido, branco, o presidente decretou que se comesse qualquer tipo de arroz, para que ninguém morresse de fome, né? Veja, antes de esse decreto ser assinado, a taxa de mortalidade estava entre 400 crianças a cada 1.000 nascimentos. Uau! Né? Era absurda, quase metade, né? Após o decreto, para que se comesse qualquer tipo de arroz, especialmente o arroz integral, que é o que eles tinham à mão. Que era o que era mais fácil. E mesmo que fosse meio estragado, meio ruim assim e tal, de 400 caiu para 80. 80 mortes para cada 1.000. E aí ficou claro realmente que o alimento integral, o arroz integral nesse caso específico, ele traz muitos benefícios, né? Ainda que fosse um arroz de baixa qualidade. Surpreendente. Açúcar. Eu acho que não precisa nem falar muito sobre isso, porque é lugar comum, já sabemos que o açúcar não tem nutriente algum, o açúcar refinado, né? É apenas calórico e causa mais de 7 tipos de câncer, o consumo assim, exagerado do açúcar, né? É algo realmente espantoso. A dieta carne, né? Há uma reportagem, vou mencionar apenas uma, que foi publicada na revista Proceedings, que é da Academia Americana de Ciências, algo realmente assim, bem respaldado por pesquisas, que identificou um açúcar na carne que é causador de infecções e tumores, não é? Então, realmente, há motivos. Nós publicamos na edição de abril deste ano, a revista Vida e Saúde, uma reportagem, você também abordou isso aqui no seu programa, a respeito do novo Guia Alimentar do Ministério da Saúde, né? E hoje nós temos, assim, não estamos mais baseados em achismo ou apenas em crença. Não. Nós temos dados científicos, o Estudo Advento, Loma Linda e agora o Guia, né, de Nutrição do MEC, do Ministério da Saúde, tratando do mesmo tema, mostrando que a carne é dispensável. Claro, quem quiser ir por esse caminho deve pesquisar um pouco, estudar um pouco para fazer uma substituição assim, com bom senso, adequada, para colher os benefícios, né? Michelson vai estar aqui com a gente amanhã falando sobre mais duas das orientações do fabricante aqui, os 8 remédios naturais na Bíblia. Por enquanto eu quero só agradecer, viu, Michelson? É um prazer, obrigado também. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem academia só para mulheres. O que será que elas andam fazendo nessas academias? Não sai daí não, a gente já volta.